no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Por favor, fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Sinalizamos assim a honra e o valor que ela tem entre nós e para nós. Se for possível, então, para você, fique de pé, por favor. E passaremos, então, a fazer a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 4, onde se lê assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Deus Santo, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai, que nessa reflexão, na reflexão desta manhã, nós possamos, ó Senhor amado, ouvir a Tua voz, ó Pai, falando conosco. Então torna isso, ó Pai, torna esta mensagem que é pregada de modo geral, em algo específico para cada um de nós, Pai. Esse é um milagre que Tu tens feito entre nós e hás de fazer sempre. Então, Pai, fala conosco nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Dando prosseguimento então, meus irmãos, ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, nós agora chegamos ao momento em que o ministério de Jesus está na preparação para a sua inauguração, vamos dizer assim, para o ministério público de Jesus. E então, tendo sido ele batizado, conforme nós vimos na semana retrasada, porque na semana passada, eu até esqueci de avisar, eu preguei lá na Tijuca, porque era aniversário da igreja, então de vez em quando a gente vai sofrer alguma interrupçãozinha assim dessa, não muitas, mas nós vimos na semana retrasada então, sobre o batismo de Jesus, sobre tudo aquilo que aconteceu, estava no entorno daquele momento. E em seguida, a palavra de Deus diz aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, não se pode fazer a obra de Deus sem a condução do Espírito Santo. E não se pode fazer a obra de Deus sem a preparação. Mesmo o Filho de Deus, mesmo o unigênito do Pai, também tem que se submeter a isto, E aí então nós vemos aqui que ele foi guiado pelo Espírito. Por quê? Já que o Espírito é parte da Trindade, já que Jesus também é parte da Trindade, por que ele não foi por si mesmo? É porque Jesus está agindo como homem em tudo aquilo que em tudo aquilo que tem a ver com a humanidade, ele vai então sendo aí primogênito e precursor também. Ele é guiado pelo Espírito, porque tudo o que ele fez da mesma maneira, vamos dizer assim, que nós também, pela graça do Senhor, podemos fazer, ou seja, no poder do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aquele que desceu sobre Jesus na forma de pomba, no dia do seu batismo, agora o guia em direção ao deserto. E o que ele foi fazer no deserto? Aqui diz que ele foi ao deserto para ser tentado.
Mas não é isso apenas que descreve o que Jesus fez, porque na verdade ele permaneceu ali 40 dias e 40 noites também jejuando, né? Em jejum. A forma desse jejum a Bíblia não fala, a Bíblia não nos descreve, não nos dá mais detalhes sobre isso, mas nós devemos aprender isso com Jesus, que o jejum faz parte também da nossa preparação para a obra de Deus, para que Deus haja mais livremente em nossas vidas. E hoje em dia, muitas pessoas abandonaram essa prática, ou têm muito pouco contato com essa prática de jejuar. Mas o jejum é uma arma preparatória, o jejum é um instrumento de preparação para que nós estejamos diante de Deus. O jejum não é de modo algum uma situação sacrificial, não é? Quem fizer jejum em sacrifício, julgando que pode comprar a Deus com um esforço pessoal, está muito enganado, não é? Porque o jejum não se propõe a isso. Mas o jejum, vamos dizer assim, é como uma entrega, não é? É uma entrega de amor, ou seja, eu voluntariamente, não é? Para agradar o meu Pai, para agradar o Senhor, para mostrar o valor que Ele tem para mim, para louvá-lo, né, com tudo que tenho e sou, eu abro mão daquilo que me é de direito, é um direito e uma necessidade de todos nós, que é comer, né, em função de fazer disso um ato de louvor a Deus, mostrando assim apreço, mostrando assim zelo também. Eu prefiro sempre ver o jejum dessa forma, mas o jejum ele é uma arma de oração, é um instrumento de oração importantíssimo, que muitas vezes é negligenciado por nós. Nas horas mais críticas, nas horas mais difíceis, nas horas de tomar decisões importantes, nessas horas nós devemos usar todos os nossos recursos de oração, né? E também o jejum, e também nos recolher um pouquinho, para que possamos ouvir a voz de Deus, parar de ouvir a voz dos homens, para ouvir a voz de Deus. Na hora das suas grandes decisões, dos seus grandes desafios, né? É hora de você se retirar um pouquinho de todo o barulho do burburinho, né? E buscar a face de Deus. Se nós fizermos assim, nós encontraremos nele direcionamento para as nossas vidas. Nós temos que ser um povo que jejua também, que ora também, que busca ao Senhor, que se separa para o Senhor e que, vamos dizer assim, se retira das coisas. Ali Jesus foi para o deserto. Por que o deserto? Porque o deserto é lugar onde não tem ninguém, o nome já diz, deserto, não é? Ou seja, não há ninguém, não é um lugar agradável, não é um lugar de permanência das pessoas. Ninguém vai para o deserto para passear, ninguém vai para o deserto a passeio, colher flores pela manhã, não existe. O deserto é um lugar desabitado, e por isso Jesus foi para lá. Para quê? Para que ele estivesse a sós com o Pai. Nós não temos um deserto diante de nós, mais parecido seria a areia, mas nunca está, a areia da praia, mas nunca está deserto, nem tampouco é um lugar bom para você orar. Mas é importante que nós tenhamos separação, que nós compreendamos que de vez em quando, ou pelo menos por algum período do dia, nós precisamos nos isolar das demais pessoas, né? E assim, no secreto do nosso quarto, ou da área que você conseguir para isso, buscar o Senhor, para ouvir a voz dele, para ter direção e para receber fortalecimento espiritual. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo a isso, não é? E quando nós vamos fazer um jejum, nós não podemos fazer do jejum um rito religioso. Tem gente que, por exemplo, os judeus, né, os fariseus da época principalmente, eles jejuavam 2 vezes por semana, em 2 dias alternados, né? Jejuavam vamos dizer assim, como se fosse numa terça e numa quinta-feira. Só que eles fizeram disso um preceito religioso, ou seja, já não tinha mais significância real, né? Aqui nós vemos que Jesus foi guiado pelo Espírito para isso. Quando você decidir ou sentir ou perceber que é hora de você jejuar, de você buscar a Deus de um modo mais intenso, né? Vá pedindo a Deus também direcionamento nesse sentido. Quando a gente faz jejum, a gente não simplesmente decide, vou jejuar, e faz, né? Eu sempre pergunto ao Senhor, Senhor, o que tu queres, né, que eu faça? Qual é o limite desse jejum? O que eu devo estabelecer? O que é de fato algo que eu possa fazer, ó Senhor amado, que eu possa de fato me aproximar mais de Ti, usar como instrumento de aproximação. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito até nisso. Porque senão o que acontece é que nós vamos transformar em rituais vazios aquilo que nós fazemos. Assim como muitas vezes a oração cotidiana pode se tornar um ritual vazio.
Mas por quê? Porque a gente já sabe de cor o que tem que dizer, o que tem que fazer, e exclui o Senhor do processo. Então, todas as nossas práticas devocionais, a leitura bíblica, a oração, o jejum, precisam da direção do Espírito Santo. Você não precisa que o Espírito Santo abra o céu e diga, vai orar, meu filho. Não é assim, a palavra de Deus já diz que nós devemos orar, não é isso? A palavra de Deus já diz que nós devemos nos entregar ao estudo da palavra. Não é? E certamente também tem o jejum como um ensinamento, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito, pedir a direção dele naquilo que fazemos, e aí sim a oração ganha significado, aí sim a oração é de fato devocional, aí sim a oração é prazerosa e não rotineira, aí sim a leitura bíblica é uma descoberta dos tesouros de Deus, que ele escondeu nessas páginas, não dos filhos, mas escondeu dos que se perdem, mas para nós é revelado e descortinado pelo Espírito. Então, buscar a direção do Espírito é essencial, não fazer as coisas mecanicamente. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ali ser tentado, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O número 40 na Bíblia sempre antecede alguma nova etapa, alguma nova fase, alguma nova era, de manifestação do poder de Deus, não é isso? Nós vamos ver isso em Moisés subindo e ficando 40 dias no Monte Sinai, e aí recebendo a lei de Deus. O povo, que mesmo que isso fosse uma penalidade de Deus por causa da sua incredulidade, ficaram 40 anos no deserto, foi a preparação, a preparação para entrar na terra, de tal modo que assim o povo, como coletividade, foi purificado, foi preparado para entrar naquele momento. Também assim, o Senhor Jesus jejua 40 dias, sinalizando que uma nova era está para começar, um novo momento, um novo tempo de Deus. E aí, então, 40 tem sempre essa simbologia na Bíblia de uma nova etapa, importante etapa, uma nova era, um novo movimento de Deus, um novo momento que Deus estará inaugurando. E então assim o Senhor jejua 40 dias e 40 noites, não é isso? Ao final dos quais ele teve fome. Em Mateus, essa tentação fica claramente no final. Em Marcos e Lucas não diz isso, mas o que a gente pode entender é que nesse período todo, não só ao final, Jesus foi tentado. O inimigo, o diabo, veio para pôr à prova. É isso, quem era ele? Veio também para provocá-lo ao erro ou coisa parecida. E aqui diz que no começo já dessa tentação, ele se refere àquilo que é a essência de quem Cristo é. Então ele diz, olha, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Isso ele vem com uma provocação. Ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, o Senhor estava debaixo de uma grande necessidade. Quando nós estamos debaixo de um período de escassez, quando uma grande necessidade não está satisfeita em nossas vidas, é o momento de maior fraqueza. E quando uma grande necessidade não está sendo satisfeita, então essa deve ser a hora que a gente mais deve buscar a Deus, para estarmos protegidos ao abrigo da sua vontade. Quando você está passando por uma crise financeira, é hora de orar, meu irmão, para que você não seja tentado a tomar medidas que, na verdade, ofenderão a Deus, para que você não seja tentado a roubar, a se corromper, ou aceitar algum trabalho que em si seria deturpador do teu propósito. Aqui, do propósito de Deus para a sua vida. Aqui, ele toca nessa parte sensível. O diabo diz isso para Jesus, se és filho de Deus, então provê para ti, olha aí, transforma essas pedras em pães. Então, resolve as coisas dessa forma. E ele vai fazer isso também com a outra tentação, a tentação seguinte. Ele vai dizer, se tu és filho de Deus. E aí então temos uma questão aqui que é importante. A filiação de Cristo não se manifesta por exigências. A filiação de Cristo, ela se manifesta na obediência.
E esse é um problema nos nossos tempos, né? Muita gente bate no peito e diz: eu sou filho de Deus, eu tenho que viver segundo a prosperidade do reino, eu sou filho de Deus, o diabo não pode me tentar, eu sou filho de Deus, ninguém vai me passar para trás. Muitas vezes a gente vê essas reivindicações: eu sou filho de Deus. Aí o cara bate no peito e ele reivindica, digamos assim, ele exige, né, um privilégio dessa filiação. Jesus nos mostra o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é reivindicar privilégios, mas é ser obediente ao Pai. Amém? É ser obediente ao Pai. Não é reivindicar privilégios, mas é exercer essa filiação em obediência. Não em orgulho que exige, né, ser atendido como filho do rei, mas em humildade, que reconhece que a vontade do Pai deve ser feita em nossas vidas e cumprida por nós. Amém? Então, se você é filho de Deus, não bate no peito não, diz: eu sou filho de Deus, Senhor, no que é que eu devo obedecer mais ainda a Tua palavra? Por que caminho andarei? O que mais farei para evidenciar que eu sou Teu filho, que eu estou debaixo da Tua autoridade, da Tua vontade, Senhor? Amém? Então veja que o diabo vem e provoca Jesus. Jesus, você é filho de Deus? Então use o seu privilégio. Use a sua capacidade, o seu privilégio para suprir a si mesmo, para fazer aí algo que contraria a natureza em seu benefício. E aí Jesus diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Não só de pão, está escrito: não só de pão o homem viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem vive também de pão, mas ele não deve viver só de pão. Mais importante do que o pão daquele momento é fazer cumprir o que a palavra do Pai determinava. Amém? Então Jesus não usa da sua filiação para requerer um privilégio, mas para manifestar obediência ao Pai. Nós temos uma outra tentação, e aí o diabo leva Jesus à cidade santa, Jerusalém, coloca-o sobre o pináculo do templo, né? Ou seja, o ponto mais alto do templo, né? O lugar mais alto do templo, e diz para ele: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Havia uma profecia em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que fala de uma aparição, né, do Messias, né, no templo, e de uma aparição, digamos assim, e as pessoas interpretaram esta profecia, como sendo uma aparição, vamos dizer assim, estrondosa, uma aparição, né, que chamasse muita atenção. Olha, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. O templo era, vamos dizer assim, o centro da cidade, era o lugar mais movimentado da cidade, era o lugar onde as pessoas acorriam para ali. Os judeus esperavam que o Messias se revelasse no templo, de um modo, digamos assim, espalhafatoso, de um modo que fosse maravilhoso. E aí então que o diabo diz: olha, vai lá, fica aqui no ponto mais alto do templo e atira. Por quê? Porque aí eles vão ver quem você é, né? Se tu és o Filho de Deus, então atira-te lá embaixo, porque está escrito que o Senhor te guardará, né? Que Ele aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha aqui a tentação que o diabo está fazendo, né? Ele está dizendo para Jesus: olha, mostra para essa gente, para que eles fiquem admirados com você, para que eles fiquem extasiados com esse milagre de você se atirar e não morrer, não é? Ele é tentado nesse tocante a não só provocar a Deus, mas agir por presunção, com soberba. 3 coisas, meus irmãos, costumam afetar os seres humanos, né? E 2 delas eu vou dizer aqui, né? Principalmente os homens, né? Aos homens e às mulheres, 2 delas. Uma é o dinheiro, a outra é o poder. Todos esses 2
Essas duas coisas têm a ver com soberba, tem a ver com exaltação de si mesmo, né? E aqui no caso ele é provocado a isso, e ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Os milagres e os sinais de Jesus nunca serviram para salvar ninguém. Jesus não almejou salvar ninguém por meio de milagres. Na verdade, sempre que ele opera um milagre, nós vamos ver que ele reconhece uma fé antecedente, né? Ele diz, olha, a tua fé, né? Olha, a tua fé te salvou. Falou para aquela mulher, eu nunca vi entre vocês uma fé como a dessa mulher cananeia, né? Ele sempre reconhece a fé antes, ou seja, a fé nele está presente antes do milagre. O milagre nunca foi um instrumento de Jesus de salvação, mas a palavra de Deus sim. É pela palavra pregada que o Espírito Santo opera e promove a regeneração. É pela palavra pregada e não por sinais e maravilhas. Se não, meus irmãos, apenas um milagre comprovado, apenas um, que nós juntássemos documentação, serviria para converter a humanidade toda. Olha o milagre que Deus fez. Essa é a evidência. Ainda hoje os ateus e os cientistas naturalistas batem na mesa e dizem, prova-me que Deus existe. Pois Deus não deu provas a eles. Deus não deu provas a eles. Um milagre. Se esse fosse o alvo do Senhor Jesus, então um milagre bastaria para nós evidenciarmos a toda a humanidade. Mas essa não é a vontade de Deus. Jesus não operou milagres para salvar. Jesus operou milagres por graça, por misericórdia, para renovar a fé, fortalecer, mas não para fazer nascer de novo. A tarefa, a tarefa da evangelização vem pela pregação da palavra. Nós temos que ser pregadores da palavra. Jesus veio pregar o evangelho, e como efeito desse evangelho pregado, então ele operou sinais e prodígios sobre aqueles que creram. Amém? Então não invertamos as coisas, não vamos querer os milagres antes da palavra. Você quer milagres na sua vida? Primeiro busque receber a palavra de Deus em você. Busque conhecer o Senhor e fazer cumprir na sua vida a palavra. Porque se permanecerdes em mim, disse o Senhor Jesus, e a minha palavra permanecer em vós, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Agora a gente quer que seja concedido sem que a palavra dele permaneça em nós, e sem que a gente permaneça na palavra dele. É uma inversão. Você quer uma vida de milagres? Uma vida de milagres começa com uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Os milagres não precedem a obediência, embora a obediência não compre milagres. Milagres são atos de misericórdia e amor, e não um contrato estabelecido com Deus mediante a minha obediência. A minha obediência não dá direitos, mas certamente Deus nos abençoa e nos agracia muito mais, quanto mais nós andamos na obediência da sua palavra. Amém? Então Jesus foi convidado, foi provocado a se jogar e mostrar para o povo quem ele era, mostrar o seu poder. O Senhor Jesus mesmo nos disse, dizendo a outros que creram, quando viram milagres, ficaram empolgados, ele disse, porque vocês viram, creram, mas bem-aventurados os que não viram e creram. O alvo do Senhor é que creiamos sem ver, porque essa é fé verdadeira. A outra coisa seria mera constatação humanista e científica baseada na razão humana. Amém? Então, não estava ali para fazer esse tipo de coisa. Terceira tentação, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você sabe que não existe nenhum monte no mundo que dá para ver todos os reinos, a terra é redonda. Então, mais ou menos redonda, né? Mais ou menos. Olhando de longe, parece, Mas não existe nenhum lugar assim. Então, essa obviamente é uma visão espiritual, em que o diabo o conduz de tal modo que lhe apresenta todos os reinos da terra e o seu poder e a sua glória. Ele diz, olha, tudo isso é meu. Se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei.
Em Isaías, capítulo 42, versículo 1, o Messias é apresentado como o servo sofredor. Como o servo sofredor. Aqui, o diabo tenta ele dizendo, olha, um ato teu e eu te dou tudo isso. O caminho para Jesus cumprir o seu propósito messiânico não escaparia jamais dessa visão de Isaías 42, versículo 1, do servo sofredor. Jesus veio para ser o servo sofredor. O Messias é um servo sofredor e não um poderoso déspota. Então, Jesus não abriu mão de ser o servo sofredor, mesmo tendo oferecido. Ele não quis ser o Cristo ou o Salvador sem o sofrimento, mas ele tinha plena noção que a vontade do Pai é que ele fosse o servo sofredor e, a partir disso, se tornar o nosso Salvador e Messias. Mas você sabe muito bem que nós temos também um problema com isso. Nós nos dizemos cristãos, e a palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo, mas Cristo foi o servo sofredor, mas nós temos uma certa alergia ao sofrimento, não é isso? Não gostamos dessa história, não gosto de pensar que a cruz é também para mim, não a de Cristo, mas eu também tenho uma cruz a carregar. E não adianta aí ninguém olhar para outra pessoa e dizer, você é minha cruz. Não é não. Mas é parte dela. Não adianta. Esses gracejos não funcionam, não são bons. Aliás, dá uma confusão, pode aumentar. Não sei se vai ser para você uma cruz, mas um prego certamente vai, um espeto vai ser. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não nos enxergamos como seguidores de Jesus no sofrimento. Nesse tempo, o povo dessa época, o povo de Deus dessa época, desse nosso tempo, em grande parte, é um povo que quer seguir Jesus no seu poder, na sua glória, na manifestação da sua divindade, na sua majestade, mas se esquece que ser cristão é seguir pelo mesmo caminho dele. Ele foi servo sofredor, também nós temos que estar dispostos a servir e a sofrer em nome de Jesus, pelo reino de Deus. Amém? Senão não estamos identificados com Cristo. Ele se dispôs a ser servo e sofredor, a servir e sofrer em decorrência até mesmo desse serviço. Também nós precisamos nos dispor a isso. É óbvio que todo mundo quer conforto, é óbvio que todos nós não queremos o sofrimento e nem tampouco devemos desejá-lo. Mas caso ele esteja presente, isso não deve interromper a nossa convicção, não deve nos espantar, isso faz parte desse caminho, o caminho da cruz. Amém? Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser ser o meu seguidor, disse Jesus, negue-se a si mesmo, ou seja, diga não para você, né? Tome a sua cruz, não é isso? Ou seja, assuma a sua parcela dessa continuidade do ministério do servo sofredor, e então me siga. O alvo de todos nós deve ser parecermos cada vez mais com Cristo, né? Então, aparentemo-nos com Ele também na hora do sofrimento, sem nunca murmurar contra o Pai, mas continuar perseverantes na alegria do Senhor, continuar pregando e anunciando, apesar dos sofrimentos. Sofrimentos virão, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, e venceu no poder do Espírito, venceu no poder de Deus, também nós podemos vencer da mesma forma, e devemos nos animar, mesmo diante das aflições, porque se ele venceu, e já que ele venceu, nós também podemos vencer. Amém? No poder do Senhor. E aqui então diz que depois dessas 3 tentações, né, o diabo então o deixou. E aí, com isso, vieram os anjos e o serviram. Essa é a parte que todos nós gostamos. Quem não quer ser servido pelos anjos? Quem não quer experimentar tamanha, vamos dizer assim, regalia, né, de ser servido pelos anjos? De fato, meus irmãos, eles nos servem, né? Eles são servos de Deus que vêm e ministram a nós, são espíritos ministradores que ministram a vontade de Deus a nós, né? Que ao longo da palavra de Deus se mostra dessa forma. Mas note aqui que você não vai encontrar na Bíblia ninguém orando para anjos ou dando ordem para anjos. Os anjos, eles são
enviados por Deus. Ninguém deve buscar a anjos, nem propor cultos a anjos, nem tampouco, de forma alguma, se dirigir a eles, porque, na verdade, o diabo também é um anjo caído, né? Então, pobrezinho daquele que se mete com anjos, nesse sentido, de querer interagir com anjos, porque pode estar, na verdade, se envolvendo com aquilo que é oposto ao que pretende, né? E aqui, então, nós vemos que essa tentação passou, né? A tentação passou quando? Essas 3 tentações. Passou e perdeu eficácia, não atingiu o seu objetivo, por quê? Porque Jesus permaneceu fiel na palavra, né? Fome ele tinha, né? Desejos de ser reconhecido, de ser aclamado, eu acho que todo mundo tem, eu acho que também ele foi alvo desse desejo. Desejo de ter a regalia, de não ser o servo sofredor, certamente ele também teve, mas ele não cedeu aos seus desejos, mas ele cedeu sim à vontade do Pai. Também nós temos muitos desejos, e alguns deles, ou vários deles, são incompatíveis com a vontade do Pai. O que vai mostrar se nós de fato somos cristãos, o que vai evidenciar a nossa cristandade ao mundo, ao nosso cristianismo, nosso serviço a Cristo, o que vai evidenciar Cristo em nós, é justamente não servirmos às nossas vontades, porque isso todo homem faz, mas servirmos à vontade de Deus, sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Amém? Então, ser cristão, implica em andar pelo caminho que Cristo andou. Andemos nós também pelo mesmo caminho, guiados pelo Espírito, usando de todas as formas de aproximação de Deus, inclusive do jejum e da oração e da leitura da palavra de Deus, combatendo o bom combate da fé pela palavra de Deus, combatendo as mentiras de Satanás pela confissão firme e fiel da palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós, porque quando nós olhamos ao Senhor, para o teu caminho e a maneira como tu procedeste, nós muitas vezes dizemos, puxa, mas quem é que pode fazer isso? Como disseram aqueles que te ouviam quando disseram, Senhor, que duro discurso, quem pode? Senhor amado, nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos, só tu podias, ó Senhor, mas nós sabemos que guiados pelo teu Espírito Santo, no poder do teu Espírito Santo, nós podemos, ó Senhor amado, ir muito além do que caberia a nós fazer, ó Pai. Então, em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito, Senhor. Dá-nos fome e sede de ti, Pai. Dá-nos, ó Senhor amado, sabedoria para não transformarmos vida espiritual em um conjunto de ritos vazios, de meras repetições enfadonhas, mas sempre buscarmos, Senhor amado, o direcionamento do teu Espírito, até sobre o que orarmos, até sobre o momento que estamos passando, e assim, ó Senhor, procurando ouvir a tua direção antes de tomar as atitudes, possamos então, de fato, caminhar pela vida espiritual, de fato vivos e satisfeitos por causa da tua presença, porque tu prometeste, ó Senhor, que aquele que bebesse da água viva, aquele que recebesse de ti a água viva, nunca mais teria sede, e até mesmo seria para sempre, por toda a vida, uma fonte a jorrar. Água viva também de si próprio. Então, Deus Santo, faz essa obra em nós, que nós não sejamos, ó Senhor, religiosos, mas que nós sejamos gente que busca intimidade contigo e que não mede esforços, ó Senhor, para estar um pouco mais perto de ti. É o que nós pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.